Bom dia, boa tarde, boa noite, você aí que está me acompanhando até agora. Estamos findando essa nossa primeira parte introdutória da administração. Falamos das duas teorias, da teoria clássica e da teoria neoclássica. Trabalhamos na última aula a teoria clássica e agora não se confunda, a teoria neoclássica. A teoria neoclássica, pessoal, ela vai ter esse entendimento sobre dois aspectos, sobre dois enfoques, é assim que aparece na sua prova, sobre dois enfoques. O primeiro enfoque é o enfoque funcional, vai entender as funções administrativas de maneira distinta e separada. A gente vai estudar na próxima aula em sequência dessa, fica ligado aí. E outro enfoque é o enfoque processual, que vai entender planejar, organizar, dirigir e controlar de uma maneira cíclica, ou seja, dentro de um processo. Esse é o que a gente chama de processo administrativo, o PODC dentro do processo administrativo. E o fundamental, pessoal, nas questões de prova, nesse tipo de abordagem, nesse tipo de enfoque, são as características do processo administrativo. Porque qual que é o conceito geral? O conceito geral é que o quê? Uma organização, você já está cansado de saber, é um composto de pessoas e recursos visando um resultado. Então ele vai dizer que essas pessoas e recursos devem estar dentro de um processo administrativo, processo esse de 4 elementos, ou seja, planejar pessoas e recursos e resultados, organizar pessoas e recursos, dirigir pessoas e recursos e controlar pessoas e recursos para ver se eles chegaram no resultado. Então o processo administrativo ele se dá aqui. Então toda vez que eu fizer esse movimento com a mão aqui, você tem que entender aquele processo funcionando dentro desse quadrinho para o estabelecimento de um resultado. Como se fosse uma maquininha operando aqui e cuspindo, digamos assim, um output. Esse output nada mais é do que o resultado, certo? E o grande ponto aqui são o entendimento dos conceitos, o entendimento das características que esse processo administrativo tem. Marco, quais são as características principais? As principais características são continuidade, dinamicidade e interatividade. Essas são as 3 principais características que você não pode deixar de entendê-las, tá? Mas a gente vai uma a uma para que a gente tenha bastante calma de entendimento, já que a gente tem tempo. A primeira é a continuidade. Continuidade, o que é continuidade de algo? O que é uma coisa descontínua, né? O oposto para que a gente possa entender. É algo que não se dá por diversos momentos, é algo que não se dá por diversas vezes. Então, o processo administrativo tem que ser contínuo. A partir do momento que ele acaba aqui no controle, ele se retroalimenta. Ele volta ao controle, dá novos elementos para um novo planejamento, uma nova organização, uma nova direção, um novo controle. Acabando aqui o processo, não. Novamente, outro planejamento, outra organização e outro controle. Por isso que ele é contínuo, ele é contínuo. Então essa é a primeira característica, continuidade. Os próprios setas vão dar essa noção, ele é contínuo. Bom, pessoal, o processo administrativo é um ciclo, logo ele é cíclico e contínuo. Isso também pode aparecer na sua prova. A dinamicidade é uma outra característica, porque ele vai dizer a respeito do seguinte: bom, eu planejei sobre uma realidade, né? Fui lá, estabeleci o fim, estabeleci o meio que eu ia atingir sobre uma realidade. Essa realidade muda. Meu planejamento muda também? Com certeza, ele é dinâmico, ele pode se alterar com o passar do tempo. E o dinâmico eu pulo direto para flexibilidade. Para ser flexível, ele é dinâmico e flexível, ele se adapta às realidades se elas forem mudando. Então eu posso retroagir, eu posso planejar novamente e voltar a organizar, porque de nada adianta eu organizar algo se o planejamento já ficou obsoleto, não é? Então esse é o grande aspecto de entendimento que a gente tem que ter, flexibilidade. Interatividade, eu não errei não, tá? Interatividade significa que ele segue um itinerário de começar com planejar, depois organizar, depois dirigir, depois controlar. Por quê, pessoal? Por que ele segue essa lógica? O que eu vou controlar se nada planejei? Como que eu vou organizar se nada planejei? Eu vou dirigir com base no que se nada organizei? Então ele é itinerário, ele é itinerante, ele tem uma interatividade. Por quê? Porque ele segue um roteiro, ele segue um itinerário.
Organicidade, pessoal, é a característica da biologia, é um conceito emprestado da biologia, porque ele é orgânico porque ele tem vida, ele se relaciona, influencia e é influenciado pela sociedade, pelo meio que ele está envolvido. E aqui é o ponto, interatividade. Interatividade entre os pontos, planejamento interage com a organização, que interage com direção, que interage com controle, que interage com o novo planejamento, e também o processo administrativo em si influencia os resultados, influencia o meio onde a organização está, certo? Nós somos muito influenciados por processos administrativos das organizações que estão próximas a nós. Essa é a grande realidade. Sistematicidade, porque segue um plano, segue um sistema ligado à interatividade, ele é sistêmico, ele é cíclico, ele tem um roteiro de segmento. E intraatividade significa que dentro do planejamento eu tenho várias pequenas atividades e essas pequenas atividades têm relação entre si. Dentro da organização eu tenho diversas atividades menores também e essas atividades se relacionam entre si. Então, pessoal, para que a gente possa entender, existe a teoria clássica e a teoria neoclássica. A teoria neoclássica dá um entendimento do que é o processo administrativo. Ele vai dar entendimento sobre dois enfoques, o enfoque processual e o enfoque funcional. O enfoque funcional entende os elementos de maneira separada, o enfoque processual entende os elementos como um todo. Importante aqui, além de todas essas características, são três. Continuidade, o processo administrativo nunca acaba. Quando o processo administrativo acabar, significa que a organização cessou suas atividades. Significa que a organização cessou suas atividades. Então, ele é contínuo, ele nunca acaba. Dinâmico, porque ele influencia e é influenciado pela sociedade e ele pode se alterar conforme o tempo. E interativo, justamente porque ele interage com seus próprios resultados, ele interage com a própria organização e ele interage também dentro do próprio processo administrativo. Certo, pessoal? Ficou claro? Um grande abraço para você e até a próxima. No nosso próximo foco, a gente vai estudar o funcional. Então é muito importante que você fique ligado aí para a gente completar os nossos estudos. Valeu? Grande abraço, até a próxima.